Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a resolver regra de 3. Para isso, vocês precisam se lembrar do que são grandezas. Grandezas é tudo que pode ser medido, contado ou pesado. Então primeiro nós vamos passar por grandezas diretamente proporcionais. Aqui nós temos a grandeza caderno e a grandeza valor, né? O dinheiro. Se eu comprar 3 cadernos, eu pagarei R$ 8 por esse caderno. Agora, se eu aumentar a quantidade de cadernos, eu quero comprar agora 6 cadernos, eu vou pagar mais ou eu vou pagar menos? Eu vou pagar mais, R$ 16 por esses cadernos. E utilizando proporção, a gente consegue encontrar esses valores. Se você não assistiu os vídeos anteriores, em que eu explico sobre razão e proporção, eu vou deixar o link aqui acima, é só você clicar e assistir. Se você não aprendeu, dificilmente você vai entender a regra de 3. Por isso, volte lá no vídeo e assista. Voltando ao exercício, se eu comprar mais cadernos, agora eu vou comprar 12 cadernos, eu vou pagar mais ou eu vou pagar menos? Eu vou pagar mais, eu vou pagar R$ 32 por esses cadernos. Grandezas diretamente proporcionais é isso, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Ou quando essa grandeza diminuir, a outra grandeza também vai diminuir. Então, nesses dois casos, nós temos grandezas diretamente proporcionais. As duas aumentam ou as duas diminuem. No segundo exemplo, nós temos as grandezas número de pintores e o tempo que eles gastam para realizar determinado trabalho. Suponhamos que 8 pintores realizam um determinado trabalho em 9 horas. Se eu aumentar o número de pintores agora para 16, eles vão gastar mais ou menos tempo para terminar esse trabalho? Bom, aumentou o número de pintores, então eles vão terminar o trabalho em menos tempo. Como eu já calculei, eu sei que é 4,5. Então eles vão fazer esse trabalho com a metade do tempo. Eu aumentei o número de pintores, diminuí o tempo. E se eu aumentar ainda mais, vou aumentar para 24 pintores para fazer o mesmo trabalho. O que vai acontecer com o tempo de realização desse trabalho? O tempo vai diminuir mais. Eles vão concluir esse trabalho em 3 horas. Então, o que são grandezas inversamente proporcionais? Quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui. Essa é a diferença de diretamente proporcional para inversamente proporcional. Na direta, ou as duas aumentam ou as duas diminuem, mas na inversa, uma está aumentando e a outra está diminuindo, não importa a ordem. Agora, nós vamos resolver a regra de 3 simples. A primeira coisa que vocês têm que fazer é encontrar quais são as grandezas que nós temos no nosso exercício, ou seja, quais são as informações que nós temos no exercício. 4 carros transportam 20 pessoas. Então, a primeira informação que nós temos aqui, 4 carros. Então, essa é a nossa primeira grandeza. E a nossa segunda grandeza é o número de pessoas. Então, o nosso exercício diz o seguinte: 4 carros transportam 20 pessoas. Então, a gente vai colocar na mesma linha. 4 carros transportam 20 pessoas. Continuando a leitura do nosso problema, nós temos para transportar 700 pessoas, ou seja, ele deu a outra informação. Onde nós vamos colocar? Na coluna de pessoas. Quantos carros iguais a esse seriam necessários? Então, aqui está o nosso x da questão. Então, nós vamos chamar de x. Agora, vamos analisar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. 4 carros transportam 20 pessoas. Para transportar mais pessoas, nós vamos precisar de mais carros ou de menos carros? De mais carros. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Para a nossa alegria. Como que nós vamos encontrar a quantidade de carros então? É só multiplicar cruzado. 20 vezes x é igual a 4 vezes 700, que vocês aprenderam lá em proporção. Então nós vamos escrever o seguinte: 20 vezes x é igual a 4 vezes 700. 20 vezes x é igual a 2.800. X é igual. O 20 está multiplicando o valor do x, então nós vamos ter 2.800 dividido por 20. 0 no final do número a gente pode cortar, então nós ficamos com 280 dividido por 2, que é igual a 140 carros. Então esse é o número de carros necessários para transportar 700 pessoas. Vamos ao segundo exemplo. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas.
Então a primeira grandeza que nós temos aqui é horas, ou tempo que ela gasta. Então nós vamos escrever tempo. Vamos continuar a leitura. Para chegar em São Paulo, ela demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Então essa é a nossa segunda grandeza, a velocidade que ela percorre. Então a primeira informação que nós temos é, ela gasta 3 horas com uma velocidade de 80 km por hora. Continuando a leitura. Assim, quanto tempo seria necessário? Então aqui está o nosso X da questão. Quanto tempo? Nós precisamos colocar o X lá no tempo. Seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora. Então agora a velocidade é 120. Agora vamos analisar essas duas grandezas, se elas são direta ou inversamente proporcionais. Lisa demora 3 horas para chegar a São Paulo com a velocidade de 80 km por hora. Agora ela aumenta a velocidade, de 80 ela vai para 120. O que vai acontecer com o tempo? Se ela for com a velocidade mais rápida, ela vai chegar em menos tempo, concordam? Então o tempo vai diminuir. Então sempre que eu tenho um problema que envolve velocidade e tempo, eu vou ter uma grandeza inversamente proporcional. Quando essa grandeza for inversamente proporcional, nós vamos construir novamente a nossa tabela, só que nós vamos inverter uma delas, tá? Então sempre que for inversamente proporcional, a gente tem que inverter uma das razões. Eu vou inverter a primeira. Como eu tenho 3 e eu tenho x na parte de baixo, eu vou colocar agora o x na parte de cima e o 3 na parte de baixo. E a outra eu vou copiar do mesmo jeito, 80 e 120. Então o que eu fiz? Apenas inverti essa informação, só isso. E agora vocês já sabem o que fazer, é só multiplicar cruzado para encontrar o valor do x. 120 vezes x e 3 vezes 80. Então nós teremos 120x igual a 3 vezes 80. 120x é igual a 240. Então x é igual a 120 está multiplicando, 240 dividido por 120. Posso cancelar esse zero com esse zero. Eu terei 24 dividido por 12, que é igual a 2. Ou seja, se ela aumentar a velocidade, ela vai chegar a São Paulo em 2 horas. Então, essa é a grande diferença entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tá? Então, se elas forem diretamente proporcionais, é só multiplicar cruzado. Se as duas aumentam, se as duas diminuem, só multiplicar cruzado. Agora, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, a gente vai precisar inverter uma das duas e depois segue o mesmo processo, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.